Podemos nos sentar um instante, queridos irmãos e irmãs. Deus se revela a nós. Ele cura, liberta, salva e tem um nome: Jesus Cristo. Nós ouvimos na primeira leitura o livro do Deuteronômio destacar a figura de Moisés. Quem é Moisés? Vamos ver se a gente lembra um pouquinho nas nossas aulas de catequese, talvez as nossas leituras do Antigo Testamento. Moisés é uma figura muito importante para o judaísmo, porque ele é o grande profeta. Ele começou a sua história lá no livro do Êxodo, no Egito, libertou o povo, conduziu o povo a fugir do faraó, caminharam pelo deserto. No deserto, Deus falava diretamente com Moisés. Foi Moisés quem recebeu de Deus as 10 palavras da lei. Moisés também era o grande intercessor, porque o povo sempre reclamando de Deus, sempre chorando as cebolas do Egito, e Deus ficava com raiva do povo, e Moisés ia lá interceder para que Deus não acabasse com aquele povo. Ao ponto que para o judaísmo não existe figura mais importante depois de Deus do que Moisés. O livro do Deuteronômio, que nós ouvimos um trechinho aqui, ele vai concluir com as últimas palavras dizendo assim: e não houve em Israel ninguém maior do que Moisés. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só em Gênesis não aparece Moisés. Depois, no Êxodo, começa a história de Moisés e vai terminar com a morte de Moisés antes de entrar na Terra Prometida. Veja o tamanho que tem esse personagem, essa figura para a religião judaica. O grande legislador, o profeta, o amigo de Deus, o intercessor do povo. Mas será que não existe ninguém maior do que Moisés? É a pergunta que nos vem dessa primeira leitura. E o Evangelho responde: é claro que existe, porque Deus, no momento certo, que aprouve a sua vontade, mandou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, a palavra definitiva do Pai e a última explicação e cumprimento das palavras do Antigo Testamento. É Jesus. E no Evangelho de Marcos, que nós estamos refletindo neste ano litúrgico que se inicia, hoje nós vemos que Jesus, depois de escolher 4 dos seus primeiros discípulos, já foi os evangelhos dos domingos passados, agora Jesus vai a uma sinagoga num dia de sábado. A sinagoga, no judaísmo, é o lugar onde os judeus se reúnem para rezar todo sábado e para escutar um trecho da palavra de Deus. Seria, comparando assim a grosso modo, um pouco semelhante à missa, Nós nos reunimos aqui para rezar, ouvirmos a palavra de Deus e recebermos Jesus eucarístico. Na sinagoga, para você poder pregar, falar, ensinar, era necessário um convite dos líderes da sinagoga. Era a mesma coisa, que aqui na paróquia, um padre que venha para cá tem que pedir a autorização, a mim, que sou o pároco, para celebrar missa aqui, para pregar num grupo de oração, enfim. Mas nosso Senhor Jesus rompe com tudo isso. Ele não espera convite de ninguém da sinagoga e começa então a pregar e a anunciar o reino de Deus. Na visão teológica de São Marcos, o início do Evangelho de Jesus é o início também de uma guerra contra os poderes do mal. E os poderes do mal aqui são figurados principalmente no demônio, no espírito impuro, o espírito mau que se apossa do ser humano e destrói a sua imagem e semelhança com Deus.
E os discípulos são as primeiras testemunhas do primeiro ataque de Jesus ao mal. Hoje aconteceu um exorcismo. Jesus é aquele que limpa da terra os poderes do demônio. E o demônio é irônico na pergunta que faz no Evangelho, porque ele já sabe a resposta. Ele diz: vieste para nos destruir? É claro que Jesus veio para destruir, né? Ele faz essa pergunta irônica. E aqui nós vemos o mistério do diabo, aparece para nós hoje um pouco. O mistério do derrotado. Pois o diabo, diz, né, os tratados de angelologia, né, enfim, o diabo, ele era o anjo mais bonito de Deus, né? Lúcifer, o anjo da luz. Mas ele não se contentou com a sua condição de criatura. Ele quis ser como o Criador. Ele não aceitou a sua condição de servo de Deus e se tornou um anjo decaído que, né, Deus permitiu que ficasse pela terra aí, junto com outros anjos decaídos, tentando a humanidade ao mal. O diabo é um derrotado desde o princípio, porque ele sabe quem é Deus e ele tenta se opor ao Criador. Ele sabe que Deus é a plenitude, mas ele não quer a Deus. Ele sabe que já perdeu a guerra contra Deus, mas ainda se ilude de que pode ganhar. Ele sabe quem é Jesus, mas não vem para crer em Jesus, ele vem para tentar atrapalhar a missão do Senhor. E daqui nós aprendemos que qualquer pessoa que deposita sua confiança no demônio já está arruinado, já perdeu. Nosso Senhor se coloca como mestre e ensina. Mas qual foi o ensinamento? O que Jesus ensinou? São Marcos não fala, ele esconde. Porque aqui o mais importante não é a palavra, mas é o efeito da palavra. O que essa palavra causou? Causou cura, causou expulsão do mal e causou também na multidão admiração. Deveria causar fé, mas infelizmente aqui causou mais admiração e espanto do que fé. A opressão que o mal causa no ser humano, né, aqui nós vemos a figura de um homem possuído por um espírito imundo. O mal penetrou na vida dessa pessoa de tal maneira que tomou a sua personalidade. O espírito imundo, ele comanda aquela pessoa. E essa opressão que o mal causa no ser humano turva a imagem que a pessoa tem de si mesmo e de Deus. O mal, ele causa confusão, né? A grande armadilha do mal é causar confusão na nossa confiança em Deus e nas coisas que o Senhor nos propõe. Que imagem nós temos de Deus? Algumas pessoas têm a imagem de um Deus contador. Um Deus que, se você fizer as coisas certinho, você tem crédito com Deus. Se você fizer coisas erradas, você tem um débito, né? Como um cartão, né? Crédito e débito com Deus. Tem pessoas que veem Deus somente como um juiz. Deus é o juiz, ele vai punir, vai premiar os bons, punir os maus e acabou. E eu tenho que me esforçar para ser bonzinho, para mim não ser punido também. Tem gente que vê Deus como um tropeço nos seus planos também, como um juiz arbitrário, como alguém que eu planejo uma coisa e Deus vai lá e me dá uma rasteira e acontece outra, então eu estou sempre brigando com esse Deus que está me atrapalhando os meus desejos, os meus planos. Todas essas imagens e muitas outras que, infelizmente, às vezes a gente faz, são imagens demoníacas. São imagens mentirosas. Por quê? Porque não é a imagem do verdadeiro Deus. Elas distorcem quem é Deus. No fundo, essas imagens são projeções nossas. Nós queremos que Deus seja de acordo com aquilo que a gente quer. E Deus nunca vai ser o que a gente quer. Ele vai ser o que Ele é. O demônio, ele não se submete a Jesus.
Mas aqui é interessante que o demônio chama Jesus com um título muito importante. O demônio fala: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Esse título na Bíblia só foi aplicado mais 2 vezes. No Salmo 106, no Antigo Testamento, falando do sacerdote Arão, e no Evangelho de João, capítulo 6, quando Pedro diz para Jesus, tu és o Santo de Deus. Mas Jesus manda o demônio ficar quieto. Cala-te e sai dele. Por quê? Porque Jesus não quer ser reconhecido pelo demônio. O demônio não crê em Jesus. O demônio sabe que Jesus é o Santo Filho de Deus, mas é um atrapalho para ele. Jesus quer ser reconhecido pelos discípulos. Jesus quer que essa profissão de fé, tu és o Santo de Deus, saia da boca dos seus discípulos e não do diabo. Nosso Senhor cumpre as palavras de Zacarias capítulo 13. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu expulsarei da terra todo espírito impuro. E o demônio sai, mas sai protestando. O demônio sai de modo violento do seu hóspede humano e ainda tendo umas últimas expressões da sua malícia, que é chacoalhar a pessoa, sair dando grito, esperneando, protestando contra a ordem de Deus. Para São Marcos, curar significa que Jesus liberta o ser humano para ele voltar a ser ele mesmo, no projeto pensado por Deus. Deus cura para que nós voltemos àquele estado original de imagem e semelhança dele. É para isso que Deus cura, para que nós sejamos plenamente humanos dentro do que Deus nos criou e pede de nós. A palavra de Jesus é um ensinamento novo, é eficaz e produz como efeito a presença do reino de Deus. A autoridade de Jesus é restauração do poder de Deus. Mas daí da multidão vem a pergunta: quem é este? Aqui nós temos fé ou temos curiosidade? Acolhida do reino, ou essas pessoas só queriam ver um pouco mais de efeitos especiais que Jesus estava fazendo? Infelizmente, aqui, ao que parece, foi mais curiosidade do que fé. E um detalhe para a gente perceber que realmente foi mais curiosidade é que a multidão não se alegrou pelo homem que foi libertado. Eles só ficaram no aspecto miraculoso. O que é isso? Esse homem aí manda os espíritos impuros embora e eles vão? De onde que vem essa autoridade? Mas eles não se alegraram pelo irmão deles, que estava endemoniado e que agora estava curado, e glorificaram a Deus por isso. Eles ficaram querendo ver mais efeitos especiais, mais show, mais milagre, mas não se alegraram pela vida daquele que foi liberto. E aqui entra algo perigoso, a tal da fama. Jesus ficou muito famoso pelas redondezas e todo mundo vinha atrás dele, mas nosso Senhor sempre teve muito discernimento quanto a isso, porque fama não significa fé. A fama é uma cama de gato, que logo você cai e se machuca bastante. Jesus, quando estava se tornando famoso num lugar e o povo começava a vir, ele pegava e fugia e ia para outro, porque ele tinha que anunciar o reino de Deus e não ficar trazendo as coisas para si mesmo. O perigo de ficar famoso é isso. E até mesmo dentro da igreja esse perigo é muito real e infelizmente muitos padres da mídia já se machucaram com isso. Porque quando você se torna, entre aspas, famoso, o foco está em você, não está em Jesus. E a gente tem que ter muito discernimento, porque isso é perigoso. Às vezes a gente acha que até servindo a Jesus é Jesus, mas na verdade somos nós. É o nosso eu, o nosso ego. E nosso Senhor sempre é muito prudente quando há isso. Jesus não quer ser famoso.
Jesus quer fé. Jesus quer que as pessoas acreditem no reino de Deus e se ponham a seguir no discipulado. Mas o que é o reino de Deus que nós aprendemos no Evangelho de hoje? É devolver a vida à pessoa que está oprimida pelo mal, pelo diabo, por todas aquelas situações que destroem o ser humano, tanto interiormente como exteriormente. Essa é a luta do reino de Deus. É trazer vida e dignidade para todos. Nós, como comunidade, Capela Nossa Senhora de Fátima, será que estamos conscientes e engajados na nossa luta para continuar a obra de Jesus, expulsando o mal, lutando pela vida, fazendo o bem, certos de que nós estamos contribuindo para a obra de Deus? Hoje ainda muitos demônios precisam ser expulsos. E a vida em comunidade, a comunidade cristã, é continuadora desta missão de Jesus no poder do Espírito Santo. Hoje nós vemos o nosso mundo, infelizmente, com muita tristeza, eu vejo um mundo arreligioso ou até antirreligioso, que persegue a religião, que persegue os valores de Deus, a palavra, que despreza, que debocha. E nós estamos agindo com a autoridade de Jesus para expulsar esses demônios do nosso mundo, para vencê-los com o testemunho da vivência da palavra? Agora, trazendo para nós também, quais espíritos impuros eu preciso deixar Jesus exorcizar na minha vida, para que eu realmente seja livre no seu seguimento? Muitas vezes na nossa vida está lá escondidinho, lá alguns diabinhos, né? Eles estão lá atrapalhando a nossa vida, né? nos freando, nos brecando, nos colocando medos, angústias, nos colocando uma série de coisas. E o discernimento espiritual é importante, né? Nós fazermos isso. Quais são aquelas áreas um pouco escuras do meu coração ainda que precisa que Jesus venha e ordene para que aquelas realidades saiam, né? E eu me torne um homem novo, uma mulher nova? Devemos permanecer vigilantes para sabermos identificar e repelir as armadilhas do tentador, que ele não descansa do seu propósito de nos fazer o mal, para nos tornar escravos do pecado. Que ao rezarmos o Pai Nosso, nós lembremos disso e peçamos sempre com muita fé: livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, do maligno, não nos deixeis cair em tentação. Fazei pela vossa infinita misericórdia que nós não cedamos perante a infidelidade a que nos seduz aquele que foi infiel desde o começo. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.